se articulando para votar um projeto que altera a lei de impeachment de 1950. A proposta de 2023 foi para o topo da lista de prioridades depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que dificulta o afastamento de magistrados da Suprema Corte. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, já confirmou que o relatório do senador Everton Rocha será votado nessa quarta-feira, dia 10 de dezembro. Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendem que a proposta seja votada em plenário antes do recesso parlamentar de fim de ano, que está aí, batendo na porta, né, Marília? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre como está essa polêmica toda, nova e bem no finalzinho do ano, que já tinha discussão da lei de diretrizes orçamentárias, pro PL antifacção, e aí entra o impeachment dos ministros, né? É muito assunto, né, Nath? Pouco tempo para poder ali de fato ter uma solução para eles. Nesta segunda-feira, o relator dessa proposta e que trata do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Senado Federal, o senador Everton Rocha, ele vai apresentar o seu relatório. O que nós já temos ali de preliminar, Nath, é que esse relatório ele deve atender ali parte do que foi decidido pelo ministro Gilmar Mendes e também parte do que defende os parlamentares, deputados e senadores. Que acabou pegando muito mal nessa decisão do ministro Gilmar Mendes foi a questão envolvendo apenas, né, a exclusividade da Procuradoria-Geral da República solicitar esse impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é justamente nesse ponto que deve sofrer essa alteração. Então, o senador Everton Rocha ele vai abrir, vai deixar como estava antes, para qualquer pessoa poder solicitar esse impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai manter o que foi contido ali na decisão de Gilmar Mendes, que é deixar ali 2/3 do Senado para aprovação desse impeachment. A gente lembra que hoje esse número é de 1/3, então é uma minoria ali, se a gente fizer um comparativo em relação a esse número que foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes, o número é menor para poder fazer essa aprovação desse impeachment. Mas tudo a gente vai ter que acompanhar como é que vai se dar esses passos desse projeto que nasce aqui dentro do Senado Federal. A gente também tem outras, né? Uma proposta de emenda à Constituição dentro lá da Câmara dos Deputados, que também deve ter algum tipo de andamento. O que a gente percebe, Nath, é que quando se trata de um assunto que mexe ali com parte, seja com a sociedade, seja com o próprio parlamento, deputados e senadores, eles acabam correndo um pouco mais para poder fazer essa aprovação. A gente cita como, por exemplo, aquele projeto de adotização, projeto que já estava dentro da casa, e acabou sendo analisado, votado pelos parlamentares somente depois daquele vídeo que foi publicado pelo influenciador Felca. A gente também tem um outro projeto que trata ali da falsificação de bebidas, que também a gente só teve um andamento nele por conta das contaminações e das intoxicações por metanol. Então a gente percebe que são projetos que acabam andando somente quando eles são provocados. Esse é o mesmo caso que envolve essa alteração na lei do impeachment, que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes e que deve ser referendado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal a partir do dia 12 de dezembro, então a partir de sexta-feira até o dia 19, os outros ministros da Suprema Corte vão poder analisar esse texto, lembrando que eles só vão votar, não vai existir ali uma discussão sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele que já disse que essa decisão não se trata de uma blindagem aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que ele falou isso, Nath? Porque aqui dentro, principalmente aqui dentro do Senado Federal, a gente ouviu de alguns parlamentares, principalmente ali da oposição, de que essa decisão se tratava de uma blindagem aos ministros do STF. E isso vem porque o que acontece? A direita, nessa próxima eleição, ela está mirando muito aqui o Senado Federal. Isso porque 2/3 das cadeiras serão renovadas já nessa próxima eleição. E uma dessas metas da direita ali é poder tirar ministros do Supremo Tribunal Federal através do impeachment. Impeachment é esse que é analisado
pelo próprio Senado. Mas, se muda essa decisão, apenas a Procuradoria-Geral da República pode fazer esse pedido de impeachment, acaba mudando a rota aí em relação à direita mirar essas cadeiras aqui do Senado Federal, porque não vai atender aí um desejo deles, que é fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente faz até uma ligação, Nath, com a nossa outra conversa que a gente teve no comecinho do Acorda, falando sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Ontem, enquanto a gente conversava com o senador, a gente também levantou essa bola sobre esse impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não respondeu que sim, nem respondeu que não, mas que essa proposta aí envolvendo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pode entrar sim nesse preço que ele acabou citando para poder deixar de concorrer à presidência da República em 2026. Aqui no Senado Federal, o texto envolvendo essa alteração na lei do impeachment será apresentado pelo relator Everton Rocha nesta segunda-feira. A gente traz os detalhes durante toda a nossa programação aqui no YouTube, mas também quem tiver interesse em acompanhar todo esse assunto tem lá em metrópolis.com, Nath. Viu? Um ótimo trabalho, é isso, Marília, inclusive, que volta ao vivo lá no Contexto Metrópolis ao meio-dia. Voltar então com o Bruno, nosso cientista político, está aqui com a gente hoje comentando, né, muito sobre o herdeiro político, quem será lá em 2026 de Jair Bolsonaro. A gente já tem um nome agora que é Flávio Bolsonaro. E agora essa questão. Ô Bruno, eu vou além do que a Marília pontuou, dessa questão do judiciário, já que a gente está no final do ano, para pontuar também que o judiciário foi muito protagonista em 2025, né? Nesses embates entre legislativo e executivo, na questão do IOF, o judiciário teve que ser ouvido. Muito provavelmente 2026 vai ser ouvido na questão do licenciamento ambiental. Também pode ser que aconteça isso com PL antifacção, se passar pelo Senado, enfim. O judiciário se envolveu, foi ouvido em vários momentos e, claro, teve o julgamento da trama golpista, que o judiciário, mais uma vez, era o grande protagonista. E o maior do judiciário, né, a Suprema Corte. Esse também é um ponto bastante interessante, acho que, para a análise política de 2025. Né? Não dá para a gente deixar de lado todo esse protagonismo. E bem no finalzinho do ano, o Gilmar Mendes aparece com essa questão do impeachment e causa bastante discussão lá entre os parlamentares, né? Verdade, não. É muito ruim para o país, né, que o judiciário seja protagonista da política brasileira. Né? Aí tem um grande problema. Né? Enquanto o judiciário for olhado pela celeridade da justiça, por atender às necessidades do que se deve ser, do que está dentro do espaço do judiciário, né, do que deve ser, de fato, as suas premissas e etc., ótimo, né? Mas quando ele começa a se tornar um agente político na discussão de temas que devem ser muito mais tratados pelo legislativo e pelo executivo do que pelo judiciário, daí a gente começa a enfrentar um problema. E nesse caso específico sobre a lei de impeachment, você tem mais uma tentativa de usurpação de poder, né? Não existe, né? Me parece muito mais aqui que o ministro Gilmar Mendes joga uma bomba na sala para negociar uma coisa que, de fato, eles vão conseguir, que é a mudança de 1/3 para 2/3. Né? Eu acho que esse é o grande objetivo final do ministro Gilmar Mendes. Ele joga uma bomba na sala, falando que só a AGU que poderia abrir um processo contra um processo de impeachment no país, né, tirando esse poder do legislativo brasileiro, mas, de fato, o que me parece que se quer alcançar é esse quantitativo de 2/3 para a abertura do processo. Por que disso? Porque, justamente, a gente deve ter uma renovação grande do Senado Federal, e nessa renovação do Senado Federal, há hoje, quando a gente olha as pesquisas de opinião em todos os estados brasileiros, há uma maior possibilidade de aderência de candidaturas bolsonaristas
nesse caso, né? A gente tem que relembrar isso, porque as pessoas falam, mas então vocês estão dizendo que o Bolsonaro não ganha para presidente, mas pode ganhar para o Senado. Sim, porque é um voto completamente diferente. Ele não é um voto majoritário, ele é um voto proporcional, né? Ele é um voto que você é só um turno, né? Não existe 2 turnos, você não precisa de maioria no país para fazer senador. E daí, nesse sentido, você tem um nicho eleitoral com quem você conversa, a tendência de se fazer essas cadeiras, né, na próxima eleição. Então, nesse sentido, eu acho que o Gilmar Mendes jogou uma grande bomba para negociar essa biriba, só que essa biriba ela é muito importante para o que eles pretendem e inclusive para se proteger nesse processo todo de um possível Senado extremamente bolsonarista. Perfeito, Bruno Soller. Eu falei certo? É Soller ou Soler? Depois que eu falei, eu fiquei... É Soler, no final. Mas tem tanta gente que fala Soler, tá tudo bem. Maravilha. Bruno Soller, cientista político, com certeza vai voltar, viu, ao Acorda Metrópolis. Adorei, Bruno. A gente conversa em breve, porque o Brasil vai nos trazer bastante situação aí para analisar.